Estimados irmãos e irmãs, celebramos o 16º domingo do tempo comum e estamos escutando o Evangelho de Marcos todos os domingos. Estamos seguindo o Evangelho de acordo com aquilo que o autor sagrado, o evangelista Marcos, escreve. No domingo passado, nós ouvimos o Evangelho, o trecho do Evangelho em que Jesus enviava os apóstolos em missão. Se recordarmos, há 2 domingos atrás, o início do capítulo 6, Jesus chamou os apóstolos, escolheu pelo nome esses apóstolos. No domingo passado, ele envia os apóstolos, e ele envia fazendo algumas recomendações, dizendo o que é necessário para o caminho, o que é necessário fazer, como o apóstolo deve estar preparado para enfrentar a hostilidade, por exemplo. Se você entrar numa casa e você não for bem aceito, então sacuda a poeira dos pés contra eles e siga adiante. Então Jesus apresentou as recomendações. Hoje, dando continuidade, os apóstolos foram para a missão. Então, conforme o mandato de nosso Senhor, os apóstolos saem e vão pregar. O evangelho de hoje inicia dizendo o retorno desses apóstolos. Então, começa o versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, é o retorno daquela pregação. Então, os apóstolos voltam animados por causa dos frutos, dos resultados que o anúncio e a pregação havia causado. Então eles voltam bastante animados, entusiasmados, sobretudo porque parece-me, pelo que o Evangelho nos diz, que o resultado foi bom. Porque se nós formos num outro texto do Evangelho, de Lucas capítulo 9, quando Jesus envia os apóstolos para uma missão, e os apóstolos vão para um território dos samaritanos, que os samaritanos e os judeus tinham um certo conflito, e isso já desde o Antigo Testamento. Quando eles vão para o território dos samaritanos, pregam e não obtêm o êxito na pregação, quando os apóstolos voltam, eles contam para Jesus, e aí 2 dos apóstolos de Jesus, que são de um temperamento mais forte, o Tiago e João, eles se voltam para Jesus e dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo sobre aquela cidade? Ou seja, vamos destruir aquilo, já que eles não se converteram. Jesus diz: calma. Então, esses 2 apóstolos são bastante afoitos, com sangue fervendo. Não deu certo, bota tudo no chão. Então, o que me parece, a partir da leitura do Evangelho, é que o fruto dessa pregação foi bom, porque os apóstolos voltaram contando tudo aquilo que eles haviam feito e ensinado. O resultado foi bom. Aí Jesus, vendo tudo aquilo que os apóstolos contaram, Jesus diz: vamos então para um lugar deserto, afastado, para descansar um pouco. Já que o trabalho foi realizado, agora vamos para um descanso. Porque é necessário o descanso. Faz parte da necessidade humana descansar, parar um pouco. E havia de fato tanta gente chegando e saindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para o outro lado, um lugar deserto e afastado. Então, eles entraram numa barca e foram atravessar para o outro lado da margem. Quando a multidão viu que eles foram para o outro lado, o que a multidão fez? A multidão correu por fora para chegar primeiro que eles lá. E de fato chegaram. Quando eles estavam desembarcando do outro lado, os apóstolos e Jesus, da barca, a multidão já tinha chegado na frente deles. Quando Jesus desembarca, diz o Evangelho, ele viu aquela numerosa multidão
e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então aqui, esse versículo 34 chama-nos a atenção, porque Jesus tem uma atitude de ver a multidão. O olhar de Jesus para com a multidão é um olhar que tem compaixão. Por quê? Porque esta multidão está sem pastoreio. O que é uma multidão sem pastoreio? Santo Agostinho diz que o pastor tem a missão de dar pasto para as ovelhas, ou seja, dar alimento. Quando uma multidão está abatida, as ovelhas estão abatidas, por que uma ovelha fica abatida? Uma ovelha fica abatida, cansada, porque o pastor não está cuidando das ovelhas. E aí o que acontece quando o pastor não cuida das ovelhas? O lobo vem para pegar a ovelha. E o que a ovelha precisa fazer? Ela precisa se defender. Ela precisa fugir do lobo. E com isso ela fica cansada. Então aqui a imagem que Jesus usa, a gente sempre tem que tirar aquela imagem bucólica, né? A gente cria lá o pastorzinho cuidando das ovelhinhas, que bonitinho. Mas Jesus está usando uma imagem para mostrar como o pastor deve ser. Então aqui nós temos dois dados importantes. De um lado nós temos a figura do pastor e do outro lado nós temos a figura das ovelhas. Vamos falar primeiro da figura do pastor. O pastor, por excelência, conforme o Evangelho de São João, capítulo 10, que é o maior discurso do bom pastor, São João diz que a tradução bom pastor não é a melhor, né? A verdade é que é o belo pastor, porque ele é o pastor por excelência. E o belo pastor é aquele que tem a beleza por excelência. Jesus, ele é esse belo pastor. E o próprio Evangelho nos diz que o bom pastor, o belo pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele gasta a sua vida pelas ovelhas. Então, por excelência, a imagem do pastor é Jesus. Os padres, bispos, nós somos figura da imagem do bom pastor. E qual é a missão do pastor? A missão do pastor é dar pastagem para as ovelhas. Ou seja, como um pastor dá pastagem para as ovelhas? Transmitindo, em primeiro lugar, a fé. Transmitindo e ensinando as ovelhas o caminho para chegar para o céu. Para que as ovelhas, sabendo do caminho, não se dispersem com o lobo, que é o demônio, e não se percam por falsos e tenebrosos caminhos. Então, a missão de um pastor é mostrar as suas ovelhas e dar às suas ovelhas a verdade, ensinando de acordo com a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério de sempre. Eu, como pastor, tenho a missão de chegar aqui e ensinar a fé católica para vocês, e não ensinar os meus achismos. Preciso transmitir a fé de sempre. Ah, mas o senhor pode fazer uma concessão. Não, o Evangelho não faz concessões. A verdade está manifesta, revelada, e ela precisa ser aplicada. É claro que a verdade nem sempre é agradável. Na maioria das vezes, a verdade fere. Ela incomoda também a mim, que faço parte deste grande rebanho, cujo pastor é Cristo. Ele é o pastor eterno. Mas como pastor, a minha missão, o meu dever é dar pastagem. E como pastor dá pastagem? De muitos modos. Primeiro, ensinando a fé, transmitindo a fé. São Paulo, na carta aos Coríntios, fala muito bem sobre isso, no capítulo 11, né? Aquilo que eu recebi, eu vos transmito. Fé é transmissão. Então, alguém transmitiu a nós a fé, e nós vamos transmitir às futuras gerações. Fé é sempre transmissão. A gente vai transmitindo a outras pessoas a fé, e dando às pessoas a conhecer a verdade, orientando as pessoas para o caminho da santidade, levando as pessoas a conhecer Deus na sua profundidade. Mas não somente isso, se alimenta as ovelhas e dá verdadeira pastagem quando se alimentam
as ovelhas na Eucaristia, quando um sacerdote absolve os pecados através do sacramento da reconciliação, enfim, dos inúmeros modos pelos quais os fiéis são alimentados. Ou seja, as ovelhas acorrem ao pastor para receber do pastor pastagem. É por isso que um protestante nunca vai entender o sacerdócio católico. Eu, na Quinta-feira Santa, fiz uma homilia falando sobre o sacerdócio católico, a partir daquilo que é a visão da igreja, o que é um sacerdote, o que é um padre, né? Um protestante nunca vai entender o que é o sacerdócio católico, porque nem os católicos entendem, nenhum padre não se entende. O Papa São João Paulo II, quando ele completou 50 anos de padre, sacerdócio, em 1996, ele escreveu um livro intitulado Dom e Mistério. E nesse livro ele fala sobre o sacerdócio. Imagina, 50 anos de vida sacerdotal. E ele diz que um padre, ele é um mistério para si mesmo. O cura d'Ars dizia, né, São João Maria Vianney dizia que um padre, ele só vai saber quem ele é no céu. Por quê? Porque nós não temos dimensão do que é o sacerdócio católico. O sacerdócio católico, o que é? É a transmissão do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio que eu tenho, que eu exerço, não é meu, é de Cristo. Eu só sou, na verdade, um administrador desse sacerdócio. A minha missão é fazer com que as ovelhas acorram àquele que é o pastor por excelência. Ele é o pastor. Eu só sou um pastor que está a serviço do eterno pastor, que é Cristo. Porque as ovelhas precisam ir para Ele, porque as ovelhas precisam escutar a voz dEle. E eu somente sou, como o próprio João Batista diz, uma voz a gritar no deserto. Mas a palavra por excelência é Ele. Ele é aquele que direciona, Ele é aquele que conduz, Cristo. É a Ele que nós precisamos escutar. É a Ele que nós precisamos ouvir. E quando a gente contempla o sacerdócio católico, tem uma coisa assim que não sei se vocês já participaram de uma ordenação sacerdotal. Mas a ordenação sacerdotal, ou seja, o dia em que o padre se ordena, a graça que ele recebe é consagrante, através do sacerdócio que é transmitido pelo bispo a ele, para participar do munus sacerdotal de Cristo, que não é dele. Ou seja, participar, o que significa a palavra munus? A função de Cristo. E qual é a função de Cristo? Salvar. A partir da ordenação sacerdotal, um padre ele passa a se unir a Cristo e deve exercer a sua função, o seu munus, para salvar as pessoas, para retirá-las da ignorância, para retirá-las do pecado, para conduzi-las à salvação. E é por isso que no dia da ordenação, acontece dentro dos ritos da ordenação, um rito muito interessante, que é o rito da unção das mãos, na qual se derrama o óleo sobre a mão do sacerdote e unge a mão do sacerdote. E o bispo profere então uma oração no momento em que a mão do sacerdote é ungida. O que aconteceu com aquele padre no momento da unção sacerdotal? Não sei se vocês conhecem a vida do São Padre Pio de Pietrelcina. São Padre Pio, ele tinha os estigmas de Cristo. Ele trouxe durante 50 anos no corpo dele os estigmas de Cristo. Então ele tinha 2 feridas na mão, uma no lado e 2 nos pés. Ele foi um sacerdote que viveu agora no século XX. Portanto, está próximo de nós. Morreu em 1968. Quem o canonizou foi São João Paulo II. E o Padre Pio, ele trazia aquilo que de alguma forma todos nós padres trazemos, de maneira invisível. O Padre Pio tinha de maneira visível. Foi o único padre na história da igreja, imagina, nesses 2000 anos de história, que trouxe as marcas do Cristo no próprio corpo. O corpo dele está incorrupto até hoje. No ano da misericórdia, o Papa Francisco até levou o corpo dele para Roma, e por conta de que o Padre Pio gastou sua vida dentro de um confessionário. Padre Pio, gente, o que o Padre Pio tinha de extraordinário? Nada. Ele não era um excelente pregador. O que o Padre Pio fazia? Gastava sua vida no confessionário.
Gastou sua vida celebrando missa, no confessionário e rezando pelas pessoas. Ai, mas não tem nenhum efeito extraordinário. Claro que depois, ao longo da sua vida, os feitos foram se realizando, mas não há nada de estupendo no Padre Pio. Há muitos milagres que se alcançaram, evidentemente, ainda hoje, mas era um homem que se gastava por amor a Cristo. E o seu sacerdócio resplandecia tanto o sacerdócio de Cristo, que ele era visível às pessoas. Imagine você trazer uma ferida durante 50 anos no corpo. Só que aquilo não tinha mau cheiro. Segundo aqueles que conviveram com o Padre Pio, exalava um perfume. E no momento exato que ele morreu, cicatrizaram as feridas. O Padre Pio foi um milagre. O Padre Pio é para nós padres um testemunho eloquente do que é um sacerdote. Quando a gente vê então um sacerdote, e aqui eu não estou falando para gabar aquilo que eu sou, nossa, ele está... Não, porque como eu disse, o sacerdócio não é meu. É aquilo que São Paulo diz: trazemos um tesouro em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, mas eu trago um tesouro que é Cristo. Ele é o tesouro. Eu não sou o tesouro. O tesouro é Cristo. Eu sou um vaso de barro insuficiente que trago o sacerdócio de Cristo. É por isso que um protestante não consegue entender um padre. Porque um padre é um mistério para si mesmo, o que dirá para os fiéis. Um padre, nós só saberemos o que ele é no céu. Então, o sacerdócio, ele é de Cristo, não é meu. E como pastor, eu tenho a missão de dar às ovelhas pastagem, para que elas sejam alimentadas e possam chegar ao porto seguro que é Cristo. Encerrado esse ponto do pastor, passemos para a multidão, para as ovelhas. Jesus olha para as ovelhas e as vê abatidas, tristes, cansadas. Por quê? Porque as ovelhas estão sem proteção, sem cuidado. Caríssimos, duas coisas fundamentais. Quando a gente tem um padre que nos transmite a fé católica, louve a Deus e agradeça. Quando nós temos um sacerdote que fragilmente, por suas limitações, por sua ignorância, não nos transmite a fé de sempre e ensina muito axiologismo, rezemos por ele. Mas não falemos mal. Por mais insuficiente que aquele sacerdote possa ser, porque ele é um vaso de barro, lembre-se sempre, ele traz dentro de si um grande mistério. Porque a nossa tendência natural é dizer: ai meu Deus do céu, esse padre não vale nada, não presta. Não, por mais que eu estou vendo um vasinho de barro, ele está escondendo o mistério que tem dentro dele, que não é dele, é Cristo. Porque isso ele recebeu através da graça sacramental no dia da sua ordenação. Então, aprendamos a amar o sacerdócio católico. Ovelhas precisam isto. Por mais, meu Deus, esse pastor parece que não nos conduz, não nos dá pastagem, a gente come e fica com fome, né? Porque ele não nos dá comida com sustância. Reze por ele. Graças a Deus nós temos um sacerdote, por mais insuficiente e limitado que ele seja, Deus seja louvado. A gente precisa amar isso. Porque no céu, como disse São João Paulo II, São João Maria Vianney, nós entenderemos o que é um sacerdote. E quando nós entendemos no céu o que é um sacerdote, o próprio Cura d'Ars dizia, né? Se nós compreendêssemos o que é um sacerdócio aqui nesse mundo, o que aconteceria conosco? A gente morreria. Do quê? De espanto? Não, de amor, diz São João Maria Vianney. Nós morreríamos de amor. Como um miserável pode trazer um tesouro dentro de si? Isso é benevolência de Deus, é beneplácito. Como que um miserável, que não vale nada, às vezes, a gente diz, como ele pode trazer esse mistério? E a gente diz, São João Maria Vianney, morreríamos de amor, por ficarmos estupefatos pela grandeza daquilo que ele traz. Então,
que nós possamos olhar para o eterno pastor, e quando sentirmos abatidos, cansados, porque estamos correndo do lobo, correndo do pecado, tentando fugir e não encontramos a misericórdia no sacramento, e não encontramos alimento na doutrina que não nos é transmitida, peçamos: ó pastor eterno, envie-nos pastores segundo o vosso coração. Padres que correspondam à vontade de Deus e sejam capazes de doar a vida como o Padre Pio. Para nós padres, eu sempre costumava dizer lá no seminário, e Jonas é testemunha disso, o seminarista que aqui está, que um padre, ele precisa sempre colocar a sua vida ao lado daquele sacerdote que deram certo. Porque senão a nossa tendência, nossa, o Padre Rogério é melhor que o Padre Cicrano, que está aqui entre os réis mortais. Daí o cara estaciona, né? Então, não posso fazer isso, porque senão isso cai no orgulho e na soberba. Então eu coloco a minha vida do lado da vida do Padre Pio. Porque o modelo de padre é o Padre Pio, é o Cura d'Ars. Aí quando você olha, nossa, o Padre Pio está lá em Riba, o Cura d'Ars também, e eu estou aonde? Lá embaixo. E a meta é chegar lá. Assim que a gente precisa fazer. Porque senão a gente fica dando aquele voo da galinha, né? O voo da galinha do puleiro para o chão. Não sabe fazer mais nada. A galinha sobe para o puleiro e do puleiro para o chão. Só, coitada. Nós não somos chamados a ter voos de galinhas. Nós somos chamados a ter voo de águias. Porque as águias voam alto e vêm longe. Assim também os cristãos. Pare de ficar comparando. Olha, eu sou melhor que a minha companheira que está aqui do meu lado. Aí você fica se comparando com as pessoas que estão do teu lado, você fica só na merda. Essa é a verdade. Então você precisa olhar, eu preciso ser como Santa Teresinha. Ah, mas Santa Teresinha é freira, então não dá, porque ela tinha a vida clausurada. Então você precisa ser como Santa Zélia, a mãe de Santa Teresinha. Precisa ser como São Luís, Martã. Então olhe para os santos casados, se a sua vocação é casada. Para você não ficar se comparando com aqueles que não querem nada. Porque daí, ó, assim, comparando com as pessoas que estão lá no mundo, nossa, eu estou bem. Aí a gente fica ali estacionado, tíbio e não cresce. Então não dá para a gente se comparar com pessoas que estão no caminho conosco. Olhem para aqueles que deram certo, aqueles que voaram longe. Senão você fica só voando do puleiro para o chão, do chão para o puleiro, e fica nessa vocação de galinha. Nós somos chamados a ter uma vocação de águia. Ou seja, a águia voa alto, voa longe. Nós fomos feitos para o infinito, para Deus, para o céu. E portanto, não dá para ficar voando do puleiro para o chão e do chão para o puleiro. É preciso voar para as alturas. Porque Deus nos chamou para a felicidade completa, o céu. Lá é a pátria que nós aspiramos e desejamos e queremos um dia estar. Como ovelhas, rezemos pelos pastores. Rezemos para que o Senhor envie santos pastores que conduzam as ovelhas para as pastagens seguras. Se nos faltar pastor, lembre, por mais miserável, estou vendo um vaso de barro feio que dói, né? Aquele vasinho tudo escangaiado. Mas naquele vasinho, por trás dele, tem um tesouro, um mistério, que é Cristo.